Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020 e começa de fato um mês que sempre foi trágico para a política brasileira. Não será diferente esse ano. Em agosto de 54, por exemplo, Getúlio se suicidou. Em agosto de 61, Jânio Quadros renunciou e abriu a passagem para o golpe militar que levou à ditadura, pois João Goulart, o seu sucessor constitucional, que era vice-presidente eleito, nunca foi engolido pelos militares. E em 2014, foi em agosto, que houve a tragédia aérea que matou Eduardo Campos, que era candidato a presidente da República e que, na verdade, era a personalidade política que tinha conseguido, com maturidade, fazer a transição entre gerações e representava um ponto de equilíbrio na política. E se não tivesse morrido, mesmo que não tivesse vencido aquela eleição presidencial de 2014, nós não teríamos tido o golpe de 2016, o golpe do impeachment sem crime de responsabilidade, e foi aquele golpe que nos trouxe a esse momento. Mas esse agosto também será histórico, porque a Lava Jato, que é a origem, desse desenho de desorganização institucional que nós vivemos, está sob ataque. E está sob ataque de pessoas que foram usadas ou que instrumentalizaram a política e o cenário midiático para desmontar aquela arquitetura institucional que nós construímos no país com muita sofisticação desde a transição, do governo Sarney, desde a operação que levou Tancredo Neves à presidência da República pelo colégio eleitoral, simbolizando de fato o fim da ditadura militar, usando um instrumento da própria ditadura, que era o colégio eleitoral. A Lava Jato, que foi uma operação que desorganizou a economia, que desmontou grandes empresas nacionais, deixando de apurar profundamente os crimes ocorridos, sim, dentro de contratos de operação pública, mas tendo cuidado de conservar as empresas. O que a Lava Jato deixou de fazer foi apurar os crimes dos executivos, dos controladores, sem permitir que fossem desmontadas as empresas, da forma como aconteceu em outros países do mundo, seja no caso dos Estados Unidos, por exemplo, no caso Enron, seja na Alemanha, no caso Siemens, e muitos outros exemplos. Nós aqui desmontamos, para dar um exemplo, o setor da construção civil pesada, o setor da construção para a infraestrutura, aonde o Brasil era não só referência, mas aonde nós tínhamos multinacionais brasileiras, como as grandes empresas, que não podiam ter sido destruídas, porque isso significou a desorganização de todo um setor empresarial. Assim como o setor de petróleo, assim como o setor naval, a nossa indústria de construção naval, isso tudo foi desmontado a partir de uma operação que cometeu severas, graves ilegalidades, que cometeu severas infrações a direitos civis fundamentais, que guardou informações sigilosas de pessoas individuais, pessoas públicas e não públicas, no seu arquivo de Curitiba, que promoveu um julgamento político e
fez uma intervenção no quadro eleitoral brasileiro em 2018 ao antecipar, quebrar regras, fazer com que um juiz de instrução, no caso Sérgio Moro, fosse também o juiz que julgasse uma personalidade como Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente que seria candidato naquele ano e que o tirasse do pleito eleitoral. Uma ilegalidade flagrante, né? Ferindo o princípio do juiz natural, porque os casos que levaram Lula a julgamento não deveriam estar em Curitiba. Mas quem promove esse desmonte? O procurador-geral Augusto Aras, que se tornou procurador conspurcando a regra costumeira, consuetudinária, não escrita, de que procuradores gerais só ascendem a partir de uma lista tríplice de nomes que são submetidos à categoria. Ele não se submeteu a essa votação, ele foi escolhido à revelia do sistema pelo presidente Jair Bolsonaro no início do seu mandato, no seu primeiro ano de mandato. Essa permissividade que jamais teria sido aceita sob os governos de Lula ou de Dilma, que não foi respeitada, a lista tríplice não existiu, não vigorou e não foi respeitada sob os governos de Fernando Henrique Cardoso, que teve como procurador-geral Geraldo Brindeiro, que era primo do seu vice-presidente Marco Maciel, e Geraldo Brindeiro, nós sabemos, foi o grande arquivador da República. Mas houve excessos, claro que houve excessos no comportamento dos procuradores da Lava Jato. Há excessos na regra de sobrevivência do Ministério Público, escrita pelos constituintes de 87 e 88. É preciso mudar a regra de operação do Ministério Público. É preciso conferir transparência aos atos do Ministério Público, que não são transparentes. É preciso levar a sério a correção das distorções, né, do Ministério Público, porque foram muitas e destruíram vidas privadas, destruíram setores da economia e destruíram reputações e influenciaram na política. Mas não é Augusto Aras a pessoa que deve fazê-lo, porque Augusto Aras não tem legitimidade para essa ação. Augusto Aras, na verdade, é uma distorção à frente do Ministério Público. Augusto Aras deveria anunciar tudo o que deve ser feito e entregar o seu posto. Augusto Aras tem uma agenda própria e pessoal, que é virar ministro do Supremo. Não virará, não poderá passar essa agenda pessoal de Augusto Aras. Ele tem que denunciar tudo que sabe e todos os crimes que ele diz que irá apurar cometidos pela Operação Lava Jato. Isso tem que se tornar público, mas ele, se quiser entrar para a história, né, já pela porta dos fundos, porque ele tentou fazer isso e ele já está tá na soleira da porta dos fundos da história, então que ele entre pela porta dos fundos na história, mas que entre deixando claro que denuncia os crimes, que quer a apuração, mas que renuncia, né, a esse posto de Procurador-Geral da República que ele ocupa de forma ilegítima. Augusto Aras é ilegítimo na cadeira em que está sentado. Obrigado.